Continua nessa mesma fé, nessa mesma unção, amém? Abre tua Bíblia em Efésios capítulo 3, enquanto as crianças sobem para serem ministradas. Efésios capítulo 3. Aleluia, Senhor Deus. Crente. Continua nessa mesma dispensação, amém? Efésios 3, a partir do verso 14. Aleluia, Deus. Quem achou, fala glória a Deus. Amém. Pai, nós nos colocamos agora, Deus, como dispenseiros, Pai. Põe tua semente em nós, Pai. Semente da tua palavra, Deus, que ela venha germinar e crescer, produzir frutos e obras maravilhosas. Porque sabemos que a tua palavra ela vem e nunca mais voltará vazia, Senhor. Abençoa esse momento, Deus, abençoa nossas vidas. Fala conosco, Deus, e causa transformação, Deus, pela qual o Senhor está se manifestando hoje. Que o Senhor Jesus ocupe um lugar de honra, comece a manifestar o teu poder sobre nós, ministrando os seus anjos sobre esse ambiente, e que esse Espírito Santo possa dilatar a nossa fé, nossos olhos, nossa mente, a fim de assimilarmos a palavra dessa noite. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos hoje lá também com a campanha no núcleo, quebrando as maldições. Pastor Luciano está lá, a pastora, tem bastante gente lá que está apoiando esse dia, essa campanha. Amém? E hoje também se encerra, então a ceia hoje deles vai selar, eles não cearão conosco aqui, devido ao número de pessoas que está lá participando também. Amém? E nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Hoje é um culto muito especial, porque é um culto que nós vamos celebrar, né, o ápice da nossa fé, que é a ceia do Senhor Jesus Cristo, a ceia da igreja. Amém? Nós estamos na campanha Vivendo em Plenitude. Glória a Deus. Todo mundo tem os seus alvos, todo mundo sabe qual área da sua vida que tem que ser plena. Continue orando, se empenhe no propósito dessa campanha. E Deus vai falar muito com você. E como eu havia falado a semana passada, nosso Deus não é um Deus de meia bênção, de meia verdade. Nosso Deus é um Deus por inteiro. Amém? E nós merecemos ser abençoados por inteiro, completamente. Efésios 3, a partir do verso 14, fala da plenitude de Deus nas nossas vidas. Vamos ler. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados ao alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E a ele seja a glória na igreja que é em Jesus Cristo, e por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa é uma carta de Paulo aos Efésios, falando da plenitude de Cristo, do grande poder que a obra da cruz de Cristo trouxe sobre cada um de nós, e a plenitude que habita dentro de mim e dentro de você.
Então você não irá se tornar pleno, você já é uma pessoa plena. Glória a Deus. No verso 15, quando ele fala assim, de quem toma o nome, toda a família, tanto nos céus como na terra. Querido, a família, ela é um projeto de Deus, porque Deus se manifesta em família. Ele fala o quê? Façamos o homem a nossa imagem. Deus não pegou Jesus Cristo e fez nascer de chocadeira. Ele botou o quê? No seio de uma família. E Deus, Ele nos coloca para vivermos em família. Família é a plenitude de Deus para o homem e para a mulher. Com toda certeza. Você pode valorizar mais ou valorizar menos a tua vida em família. Mas eu digo para você, não existe plenitude para um indivíduo. A plenitude, quando chega, chega para a família inteira. E é isso que Deus tem para mim e para você. Para que toda a família da terra, né, que foi tomada por Deus, possa ser repleto da plenitude. Para todos os membros, criança, marido, homem, mulher, para todos aqueles que compreendem e fazem parte do projeto de Deus. O grande problema da nossa família, principalmente da família brasileira, é que ela não valoriza muito esse artifício tão forte que é a família. Poucos. Os que conseguem prosperar, conseguem crescer como família. Quando a gente vê uma família inteira servindo a Deus, uma família inteira prosperando, uma família inteira se reunindo, uma família inteira preocupando, falando, a sua dor é a minha dor. Nós vemos o projeto de Deus em ação. E nós vemos que rapidamente Deus vai intervir e vai causar uma grande transformação naquela situação. Então, querido, aqui Paulo ele já abre dizendo que em nome de Deus, de Jesus, diante do Pai, de quem toma tanta família, ele nos conecta à família divina, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outra coisa importante, no verso 16, diz assim, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Deus, em momento algum, promete aqui que nós vamos ser fortalecidos de poder social, poder econômico, poder bélico, sei lá que poder que o ser humano tanto almeja para ser realizado. Mas o verdadeiro poder de Deus, ele já está embutido dentro de mim e de você. O poder do Espírito Santo que habita em vós. O poder que transcende todo entendimento. O poder que quem não possui não entende, não compreende. O Espírito que habita em mim, habita em você. A grande questão da plenitude do cristão, do homem e da mulher, é saber explorar a plenitude desse Espírito que habita em nós. E é o mesmo que habitava em Jesus Cristo. Uma vez estava indo lá, Pedro, e João, subindo para o templo para orar, e havia um homem sentado ali, coxo há muitos anos, e ele vira e fala assim, me dá uma moeda aí. Eles olham bem para aquele coxo e falam, não temos prata e não temos ouro. Nós não temos poder econômico nem social, mas o poder que eu tenho eu te dou. Levanta e anda agora em nome de Jesus. E é disso que Deus está falando. Querido, as pessoas elas estão muito acostumadas a buscar, o poder econômico, o financeiro, o status. É por isso que quando aquele jovem chega até Jesus e fala, Senhor Jesus, eu sou um homem tão bom, eu cumpro os mandamentos, eu oferto, dou dízimo, eu quero ser seu discípulo. Jesus falou, quer mesmo? Eu quero. Então tá bom,
Vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me siga. Ele não respondeu. A palavra diz que ele fez o quê? Ele voltou tremendamente entristecido, porque era muito rico. Você acha que Jesus ia querer que ele vendesse tudo para seguir ele? Jamais, não era esse o lance de Jesus. Jesus quis fazer ele refletir que havia um tipo de poder que atuava muito mais forte na vida dele do que o poder do amor de Jesus. Ele viu que ele não poderia, porque o dinheiro, o status, era uma demonstração de poder externo. Mas Jesus estava falando do poder interno. O poder que habita em mim e em você. O poder de orar e fazer as coisas acontecerem. O poder de decretar, de revogar, de profetizar. A palavra fala que um dia, no livro de Ezequiel, ele fala o quê? O Espírito do Senhor me tomou e me levou a um vale. E o que tinha naquele vale? Haviam ossos secos, numerosos como um exército. E Deus colocou o Espírito sobre ele, e o que Deus falou para ele? Profetiza. E profetizando, aquele exército começou o quê? Uma aula de anatomia. Carnes, ossos, tendões, nervos, ligaduras. E aquele exército se colocou de pé. Porque o poder não estava ali, exposto naquele exército, mas estava dentro de Ezequiel. E sobre a palavra, aquilo aconteceu. A plenitude, querido, só pode ser decretada na nossa vida quando nós estamos repletos desse grande poder, o poder do Espírito Santo que habita em nós. E sabemos explorar o poder desse Espírito que habita em nós. No livro de Joel ele fala o quê? Eis que derramarei sobre o quê? Sobre toda a carne o meu Espírito. E aí ele começa a distribuir o poder que está no Espírito Santo. Nossos jovens teriam visões, profetizariam. Nossos velhos sonhariam. Querido, você tem poder para profetizar, você tem poder para ter visão, você tem poder para sonhar, porque o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos é descobrir a força interior, o Espírito Santo que já está dentro de nós. É isso que Jesus distribui quando se fala em plenitude. Eu sou pleno quando eu sou realizado natural, emocional e espiritualmente. É o banquinho de 3 pés. Se uma das pernas desse banquinho se corromper, o banquinho vai cair. Uma família estável é uma família que tem posicionamento espiritual, natural e emocional. Se não houver essa integridade, querido, não há base de fundação. Eu vejo pessoas, já conheci pessoas detentas, e que chegaram e falaram assim: queridão, eu só não fui mais fundo no crime, porque eu lembrei de algumas coisas da minha escola bíblica. A minha formação foi católica, eu cresci no centro de São Paulo. Quando eu era criança, o meu pai e minha mãe me levavam na missa, eu fiz tudo aqueles negocinho, crisma, tijolinho, tinha um grupo lá que chamava tijolinho. E eu fui crescendo, fiz renovação carismática. E ali eu fui aprendendo algumas coisas que na hora que eu poderia ter extrapolado os meus limites, a minha equação espiritual falou: para por aqui. Porque você tem uma responsabilidade espiritual. E a família tem que ser permeada ali. Quais valores de plenitude nós temos para nós e passamos para os nossos filhos? Ser pleno, o que é? É ter uma boa faculdade? É ser rico? Ser bonito, bonita?
Ou será que a plenitude é viver todos conectados no amor de Cristo e cheios desse grande Espírito que Ele colocou dentro do homem interior? E não é para o homem da roça, é para mim e para você. Existe uma plenitude dentro de você. Ela está prontinha para sair. Ela está lá, instalada. Falta só você colocar ela para fora. E a palavra fala no verso 16: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais o quê? Fortalecidos com o poder mediante o espírito do homem interior. Eu morei em São Vicente, perto de Cubatão, um tempo, e diz que lá em Cubatão, quem aqui morou perto de Cubatão, ou trabalhou na Cosipa? Eles falam de uma bola, diz que tem uma bola dentro da Cosipa lá, que eu não sei o que tem de energia dentro desse negócio, que é o coração vital da Cosipa. E dizem lá as boas e as más línguas que se houver um sinistro daquele troço explodir, Cubatão, São Vicente desaparece. Né? Eu não sei se é nuclear, eu não sei que tipo de energia. Você pega lá em Angra dos Reis, você pega aquele negócio lá, tem um núcleo ali, dentro daquela usina que eu vou falar para você, se parar de refrigerar, meu irmão, nós vamos ter história para contar até para os nossos tritanetos, sei lá se existe tataratritaneto para frente. E é disso que Deus está falando aqui. Um poder interior que te fortalece. Querido, às vezes eu lia muito Paulo Coelho. Quem já leu Paulo Coelho aqui? Então depois você faz uma oração de renúncia. Eu renuncio a toda a legalidade que essa leitura trouxe para a minha vida. Eu quebro essa maldição em nome de Jesus, amém. Mas eu fui ler lá as Valquírias, né? Quem leu as Valquírias aí? Diz que ele pega... Eu fiquei viajando, porque logo depois que eu li as Valquírias eu converti. Aí eu falei, nossa, esse cara é tão tolo, é só ele ir no culto. Né? Ele foi buscar o quê? Ele foi para Los Angeles, cidade dos anjos. Aí foi para o deserto. Porque ele falou que havia manifestações de anjo no deserto. Que a cidade chamava Los Angeles porque tinha manifestações de anjos. Mas ele acreditava de anjos de uma forma de um ser divino, realmente um anjo. E ele queria ter uma experiência com aquilo ali. E ali, os livros do Paulo Coelho são todos voltados a essa experiência que ele quer ter espiritual, algo maior, algo que vai explodir. Querido, é só ele dobrar o joelho e receber esse Senhor Jesus como seu Salvador. E ele não vai só ver anjo, ele vai ser um anjo em nome de Jesus. Ele vai receber esse espírito, esse poder que tanto busca lá fora. E você tem ele dentro de você, mas ele não está explorado. Mas hoje Deus quer que conhecemos a plenitude do que está dentro de nós. É como se você tivesse algo tão poderoso e não soubesse usar. E muitos de nós não sabemos usar. Mas hoje Deus quer trazer isso à existência. Você já cantou aqui, vento impetuoso sopra sobre nós. Enche-nos desse Espírito. Amém? No verso 17 diz assim que habite Cristo no nosso coração pela fé. Arraigados e alicerçados no amor. A fé, querido, ela é o alicerce, é a base desse poder. Porque se eu chegar numa pessoa e orar com ela com toda a minha fé, concentrar a minha fé, aquilo vai acontecer, porque a palavra fala que ainda que ela fosse pequena, eu declarasse que o monte se movesse, ele se moveria. Sem fé não tem amor. Sem fé e amor não tem poder. Não há poder. Mas a fé é a porta de entrada e saída. É o botãozinho que starta esse grande Espírito que está dentro de nós, chamado Espírito Santo de Deus. Se pela fé você orar, pela fé vai acontecer.
tudo posso naquele que me fortalece. Não é posso algumas coisas, eu posso tudo, plenitude. Aqui no verso 18, Paulo ele começa a falar da grande e maravilhosa obra que Jesus Cristo fez por mim e por você, para que possamos ser cheios desse núcleo chamado força interior, Espírito Santo de Deus. A plenitude da cruz. Ele fala assim, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é entender a obra completa da cruz. Muitas vezes nós entendemos ela por etapas. Ah, Jesus morreu para me salvar, .com.br. Acabou, para mim basta isso. Ah, o mundo estava cheio de pecador, a gente estava afastado de Deus, aí Deus olhou para o mundo, falou, vou acabar com tudo. Jesus falou, não, pai, deixa que eu vou lá, eu vou provar, para o homem, que como homem, o homem pode vencer o pecado. E aí Deus deu o seu Filho unigênito por amor de nós, e para que todos fôssemos resgatados e salvos. Mas o que é a obra da cruz? O que é a plenitude? Foi feito um trabalho muito complexo para mim e para você. E esse trabalho é a ferramenta que nós temos que usar no nosso dia a dia. Ele fala sobre a primeira parte da plenitude da obra da cruz, é o que é? É a largura. Querido, o amor de Cristo, ele atinge a todos. Nós temos que entender que somos muito amados e passar isso para as pessoas. Jesus também te ama. Jesus ama muito você. A obra começa a ser feita quando eu acredito que sou amado. Quando eu acredito que sou amado por Jesus. Entra igual a história de uma escola em São Paulo que fizeram uma enquete e muitas mães, pais que trabalhavam muito, as crianças possuíam notas péssimas. E a diretora mandou chamar alguns pais e deu o bilhetinho. E mesmo sem bilhetinho, o seu Manuel foi na reunião. Aí a diretora vira e fala, seu Manuel, o senhor veio na reunião? Meu filho falou que a senhora convidou os pais dos amiguinhos dele, porque são pais que trabalham muito, não tem tempo muito de estar com os filhos. E eu estou em quadro nessa situação. Ele falou, mas seu filho não tem notas baixas. Então, já que o senhor tem que explica como que pode o senhor trabalhando tudo, vendo tão pouco seu filho, como que o seu filho tem tão bons resultados? Ele falou, não é que lá na minha casa tem uma manta, um cobertor dele é uma manta cheia de franjinha. Eu chego em casa, dona, meia-noite, ele já está dormindo. Aí eu dou alguns nozinhos na franja da manta. E vou dormir. E de manhã, quando eu saio, eu dou mais alguns nozinhos nas franjas dos pés da manta. E ele sabe que eu estive ali quando cheguei e antes de sair. E quando eu posso, fim de semana, a gente tem desenvolvido uma relação de amor. Mas o meu filho sabe que eu sempre estou lá com ele. E o nosso amor excede qualquer outra crise. Querido, Jesus sabe que você tem suas necessidades. Sabe da sua correria. Você também sabe quem é Jesus. Mas como você tem recebido a demonstração de amor de Jesus? E como você tem demonstrado isso? Que Jesus ama as pessoas. A plenitude da obra que está em você. Jesus morreu por mim, por você, por nossos filhos e por todos. Não foi exclusivamente porque você de repente foi lá e falou, opa, agora eu sou crente, Jesus morreu para mim. Não, a plenitude está em nós. Você é dotado de um grande amor. Um grande amor. Um grande sentimento de amor está dentro de cada um de nós.
Amém? Outra área de plenitude é o comprimento. Querido, a obra da cruz, ela atinge todas as áreas e todos os lugares da nossa vida. Você não é crente só na igreja. A obra da cruz, ela atinge no seu trabalho, atinge sua família, atinge a tua cama, atinge todas as áreas. E isso é importante entender, que eu tenho um amor pleno, que ele não é só horizontal, mas ele se estende a cada área da minha vida. E eu preciso viver esse amor em toda a minha plenitude. Entender que ele atinge em todas as instâncias da minha vida. O amor de Cristo, a obra da cruz está presente. Não foi feita uma obra na cruz para que você pendurasse na parede e falasse, está lá o crucifixo, a minha obra na cruz está lá. Não, ela é por completo. O comprimento, ela veio para se estender. Jesus te ama no seu trabalho, Jesus te ama na sua família, Jesus te ama na igreja, Jesus te ama na sua vizinhança, Jesus te ama onde você estiver. E esse amor tem que ser bem entendido e bem compreendido por todos nós. Essa é a plenitude cristã, viver de forma plena. Outra obra da cruz da plenitude é a altura. Querido, nós somos reconectados a Deus. Nós temos que entender que o Deus que eu, como pastor, tenho acesso, você tem acesso, do mais novo convertido ao mais antigo, todo ser humano tem acesso a esse Deus maravilhoso. Ele não fica lá em cima, sisudo naquele trono, com o cajado na mão, barbudo, né? Que a gente, quando é criança, então a visão de Deus assim, né? Um velhão lá com o negoção na mão, assim meio que, né? O pai do Thor. Está amarrado. Nós temos acesso a Deus. A palavra fala que quando houve a morte de Cristo, a crucificação, e o templo caiu, o véu foi rasgado como? Foi rasgado de cima para baixo. Foi rasgado no comprimento. Porque Deus rasgou o véu. Deus se achegou a mim. Deus se achegou a você. Sabe, às vezes a gente fica achando que Deus é Deus. Nossa, como que o meu líder ora? Nossa, Deus fala tanto com ele. Queridão, Deus fala com você a todo instante. Qualquer instante Deus fala com você. Nós temos que entender que nós temos livre acesso ao trono do Pai. Total, pleno acesso. Os nossos filhos só chegarão até Deus quando seguir os nossos rastros na altura da cruz. Quando ele entender que você tem acesso a Deus, quando as pessoas que estão ao seu redor, tua família, entender que você tem intimidade com Deus, que você pode falar com Deus, quando vê você usufruindo dessa intimidade, eles serão atingidos pela plenitude que tem na sua vida. Chega dessa conversa de poderoso Deus, poderoso Pai, tu que estás no céu. Para com isso. Vai para o altar. Conecta com Deus e as pessoas te seguirão. Eu costumo dizer, né, que quem já frequentou a igreja mais tradicional sabe disso. É uma linguagem, parece que acolá, né? E tem uma igreja que o pastor falava assim, a igreja é para os humildes, irmão. Nós somos pó, a palavra fala que somos pó, nós nascemos pobres, cegos e nu, nós não somos nada na presença de Deus. Deus, nós não somos nada, Deus, nós não somos nada. Eu sou apenas uma poeira perante o universo, Senhor. Abençoa essa poeira e a poeirada lá de casa, Senhor. Está amarrado, meu irmão, você é a imagem e semelhança de Deus. Você vai reinar no céu. Está na hora de você assumir o teu papel de filho do rei. Você pode tudo.
Que papo é esse? Você foi resgatado, foi pago um alto preço para que você seja chamado filho de Deus, príncipe e princesa. Não foi comprado por qualquer coisa não, meu irmão. Você não foi na feira da barganha. Chegou o Satanás lá com a sua vida e falou: ai Deus, dá 10 real. Deus falou: dá um jogo de bolinha de gude. Para com isso, irmão. Você foi comprado a alto preço de sangue. Valorize a plenitude da cruz na sua vida. E por último, fala da profundidade. O que é mais interessante é que a cruz ela tem que ser cravada em algum lugar. E aqui eu sei que muitas pessoas já construíram, já fizeram cerca, já fizeram casa. E geralmente a gente sabe que o tanto de altura, pelo menos um bom tanto tem que estar enterrado, para que não caia. Né, engenheiro? Tem árvores que o tanto que ela tem de altura, ela tem de profundidade, e o tanto que ela tem de copa, ela tem de raiz. Quem sabia disso? Por isso que elas ficam lá trocentos anos. E a cruz na nossa vida, ela tem que ser enraizada. Eu tenho que ter certeza de que o meu Redentor vive. Que eu fui salvo, fui perdoado, eu sou perdoado. E que quando essa cruz foi penetrada na terra da minha vida, ela foi até o inferno e esmagou Satanás. Eu fico imaginando Satanás sentado no inferno da minha vida, planejando o que ele ia fazer comigo. Ele levou, quando vê, abriu um buraco no teto do porão do inferno. Entrou um trabuco de madeira vertido de sangue e assassinou aquele Satanás, aquele demônio. Porque Jesus falou aqui, ó, eu agora aprofundo a obra da cruz na vida do meu filho. Eu trouxe ele para me servir. Querido, quando você tem identidade, você tem plenitude. Nós temos um grande Espírito, um grande poder chamado Espírito Santo de Deus que está dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. A gente acha tão bonito as pessoas orarem e demônios saírem, pessoas serem curadas, mas, querido, é o mesmo Espírito para mim e para você, está dentro de nós. Essa obra plena, chamada crucificação de Cristo. A cruz significa maldição. Esse símbolo da cruz, ele simboliza maldito. Por isso que nós não temos o crucifixo dentro da igreja. Porque a cruz por si só, ela significa a palavra maldito. E a palavra fala no livro de Gálatas que Jesus se fez o quê? Maldito por nós. Era para mim e para você estarmos pregados, morrendo nos nossos pecados. Mas Jesus foi lá, pegou tudo, carregou para ele, embrulhou, pôs nas costas e falou: você é livre, deixa que eu dou conta disso. E é por isso que não somos consumidos. Queridos, se nós queremos viver em plenitude, nós temos que ter a plenitude de Deus dentro da nossa vida, querido. As habilidades de Jesus, as habilidades do Espírito Santo, elas estão impregnadas, está no nosso DNA. Nós só precisamos liberá-las dentro da nossa vida. Através da palavra, das atitudes, do comportamento, das nossas próprias convicções. Tem muito cristão que não é convicto. Eu não sei. Se eu ver um demônio, eu acho que eu saio correndo. Né? Eu não sei direito como é que é esse negócio. O que é esse negócio de orar em língua? O que é esse negócio de Espírito Santo? Meu irmão, se você tem que buscar algo, como quem busca ar para respirar, busque o Espírito Santo de Deus. E ele vai despertar dentro de você. E você vai começar a viver a plenitude em cada área da sua vida. Uma plenitude imensurável. Que é isso que Paulo fala para nós.
Plenitude na largura, no comprimento, na altura e na profundidade. Em todas as 4 dimensões da nossa vida. Porque nós temos a largura. Todo mundo se relaciona horizontalmente. Né? Nós temos também o nosso comprimento. Por isso que o bispo fala sempre que Deus quer fazer o que com a gente? Nos esticar. Sempre Deus está nos esticando. Ele quer aumentar o nosso comprimento. Nós temos a nossa altura. É o nível alto que eu chego com Deus. Mas tudo isso tem que ter profundo. Tem que ter profundidade. Tem que ter raiz. Tem que ter alicerce. Querido, campanha de plenitude. Não tem como a gente não falar da plenitude de Deus na vida do homem. Nós nascemos para sermos plenos. Às vezes você nem sabe, poxa, mas o que é ser pleno? Por que eu não sou pleno? Liberta isso que está dentro de você, chamado Espírito Santo de Deus. E você vai ver o que é a plenitude de Deus. Porque ele fala assim que nós somos fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. Esses dias eu vi lá no Facebook um índio, né? E o cara perguntando para ele, e ele falando que dentro do homem tem o homem e o lobo. Que é o princípio do yin e o yang, né? O bem e o mal. E aí o homem falou, mas qual dos dois vai vencer? Ele falou, o que você alimentar mais. Você tem suas emoções, tem esse corpinho maravilhoso que Deus te deu. Mas dentro de você tem um espírito inabalável. Quanto mais você alimentar ele, mais ele vai causar transformações de plenitude nas nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar, pedir para Deus nesse momento trazer uma nova unção, uma nova visão sobre as nossas vidas. Comece a falar com Deus aonde você está. Fala, Deus, eu necessito, Senhor Deus, desse poder, Deus. Pai, eu necessito de uma relação mais íntima com Teu Espírito Santo, Senhor. Você que se sente hoje enfraquecido. Daqui a pouco nós vamos passar para o momento da ceia. Esse é o momento de fortalecimento desse homem interior. Esse é o momento onde você exerce a plenitude de Deus. Fala com Deus aonde você está. Quanto tempo você tem gasto procurando esse espírito interior? Quanto tempo você tem investido nessa relação da plenitude com Deus? Sua profundidade, aonde está o teu alicerce? Onde está teu comprimento? Aonde Deus tem te levado? Oh Deus, fala conosco nessa noite, Senhor. Nós sabemos que existe um poder operando em nossas vidas, Senhor. Sabemos, Deus, que existe um poder, Deus, dentro de cada um de nós. E esse poder é chamado Espírito Santo. Libera ele nessa noite, Senhor. Porque muitas vezes, Deus, nós não temos força para colocá-lo para fora. Muitas vezes, Deus, não temos força, não temos habilidade para lidar com esse Espírito Santo que é a tua vontade, que é o teu propósito para nós. Oh, xaramandalamanassa, cadalá, sarabaxaranás. Deus, nessa noite nós colocamos nossos corações. Colocamos nossos corações diante de Ti, colocamos nossas vidas, Deus. Nós resgatamos essa obra maravilhosa chamada Cruz do Calvário, onde, Deus, o Senhor instalou toda a plenitude para dentro de nós.
Nós necessitamos de autoridade, Senhor. Autoridade em cada área da nossa vida, Senhor, que as pessoas, nossa família, possam enxergar, Deus, a plenitude do Senhor em nossas vidas. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Faz uma obra em cada um de nós, Deus. Sabemos, Deus, que fomos libertos, porque a Tua palavra fala, Senhor, em Efésios 4:8, que quando Ele subiu às alturas, levou cativo todo o cativeiro que estava sobre nós. Nós somos homens e mulheres plenos, Pai. Somos cristãos plenos, Pai. Tira todo o limite nessa noite, Deus. Remove, Deus, toda fragilidade emocional, toda fragilidade espiritual, Deus. Que nós possamos ser plenos, Senhor. Pessoas plenas, pessoas, Deus, convictas do chamado, Deus. Oh, xaramadalamaná, saramadanaxus. Eu queria fazer um apelo aqui na frente. Você que ainda não recebeu esse Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Você que quer confessar Jesus como Salvador. Queria que você viesse aqui à frente. Você que andou desviado dos caminhos do Senhor, que por algum momento rompeu suas alianças, queria nessa noite reconectar a essa cruz, instalar a plenitude. Queríamos orar por você. Queria abrir esse espaço para que você instalasse a obra da cruz em sua vida e que pudesse usufruir dos benefícios. Os benefícios desse poder, que é o poder da plenitude. Aleluia, Deus. Isso nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Põe a mão no seu coração, faz uma oração comigo, faz assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha alma. Não há outro caminho que me leva a Deus se não for através de Ti. Senhor Jesus, eu me aproprio hoje da plenitude que foi a cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor foi chicoteado, pisado, para perdão dos meus pecados, e derramou Teu sangue para que eu fosse liberto e curado e resgatado. Senhor Deus, nesta noite eu declaro que nenhum outro caminho me leva a Ti, se não for o Senhor Jesus Cristo, Teu único Filho, que foi dado por mim para remir os meus pecados e para me salvar. Espírito de Deus, age sobre mim, demonstra através de mim a plenitude da cruz de Cristo. Amém. Dá uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Eu queria que você se assentasse. Abre tua Bíblia em 1 Coríntios 11, 23. Primeira Coríntios 11, 23. O pessoal da ceia já pode assumir sua posição. Amém. Oxa, mandalamaná, saramachanis.
nome do Senhor, Pai. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança. No meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Querido, nós acabamos de ouvir da parte de Deus falando sobre a vitória da cruz, a plenitude da cruz. Uma ferramenta maravilhosa que está dentro de mim e de você, que nos conecta a Deus, nos conecta ao homem, humilha Satanás, que nos purifica. E Jesus ali, ele fala assim: olha, toda vez que você comer e beber, você está instalando a plenitude dessa obra. É como se a ceia fosse o botãozinho que apertasse o poder que está dentro de mim e de você. E essa obra da cruz fosse reproduzida nesse instante sobre cada área da nossa vida. Mas ele alerta aqui e diz que muitos comem e bebem sem discernimento e acaba por próprio juízo. Porque essa obra ela pode edificar, pode ser bênção, mas também pode ser o quê? Uma obra de destruição. E ele fala que há razão de que muitos estão fracos, doentes e muitos que dormem. Querido, a ceia, ela vem para nos fortalecer, nos santificar e nos despertar. É para isso que a ceia serve. Quando nós despertamos, através da ceia, falando: poxa, foi feita uma obra tão forte por mim, uma obra feita na cruz, alguém sofreu, se humilhou, veio um poder do céu, veio um Espírito Santo, tomou a minha vida. Mas mais esse mês eu continuo no meu pecado. Mais um mês que eu continuo me rendendo aos mesmos fracassos emocionais. Querido, ninguém pode te levar para o inferno. Nem Satanás pode te levar no inferno. Quem sabia disso além de mim? Só quem te leva para o inferno é você. Só você. Satanás não pode mais te condenar. Só quem pode se condenar é você. A única coisa que pode te impedir de celebrar, de se apropriar dessa grande obra chamada cruz, é justamente você se abster de confessar e de instalar essa obra na sua vida e viver a plenitude de Deus. Portanto, nessa noite, querido, hoje é noite de ceia, hoje é noite que nós tocamos no corpo de Cristo. É noite onde Satanás ele é envergonhado mais uma vez, derrotado mais uma vez, porque por mais um mês nós fomos fortalecidos contra a carne. Nós não pecamos, não repudiamos, não denegrimos a nossa fé, e mais um mês nós rompemos em fé. Quantos de nós, o mar nem se abriu e nós passamos por cima? Quantos de nós fomos humilhados, ultrajados, provocados, mas mantivemos a plenitude da obra em nossas vidas?
Quantos de nós fomos lançados em crise e olhamos por mais um mês e falamos: Senhor, o meu Redentor vive, o meu Redentor é por mim. E o diabo teve que fugir, teve que recuar. E quem é que pode tocar no corpo de Cristo? É aquele que é batizado nas águas, que confessou Jesus como Salvador da tua alma, que está em aliança com a sua igreja, com a nossa igreja. Você que ainda não passou pelas águas, você pode tocar nas uvas. Nós temos as uvas aqui no meio. Então você vem à frente, pega a uva, volta para o seu lugar e celebra através da uva, que simboliza a videira, que é Jesus Cristo. Mas você que está em comunhão com Cristo, comunhão com a tua igreja, que é batizado, você pode tocar no corpo e no sangue de Jesus. Mas antes disso, nós temos que fazer um inventário interior. Nós temos que orar, pedir perdão para Deus. Se alguém fez algo para você, esse é o momento em que você tem que perdoar essa pessoa. Se você fez algo para alguém, esse é o momento em que você também tem que pedir perdão para essa pessoa. Se essa pessoa não está aqui, peça através de Jesus. Mas é o momento de liberarmos perdão, é o momento de confessarmos nossos pecados. Eu queria que você inclinasse sua cabeça por um instante e tirasse um momento e avaliasse a tua vida nesse mês que se passou da última ceia. Pai, nós lançamos nossa igreja agora, Deus, na plenitude da obra, Senhor. Visita nossos corações, Pai. Visita nossos pastores, visita a minha vida, a vida da pastora. Visita a vida dos meus líderes. Visita, Senhor, a vida dos nossos jovens, dos nossos adultos, dos casais, das crianças. Sonda os nossos caminhos, sonda o nosso interior, porque se alguém pode entrar em nosso interior, é só o Senhor Jesus. Vê, Deus, se tem algum caminho mau, Senhor. Leva-nos a um caminho mais reto, a um caminho mais forte, Senhor. Dá-nos força para vencer, Deus. Dá-nos força, Senhor Deus, para confessar nessa noite. A oração do Pai Nosso, Senhor, ela nos diz que nós devemos perdoar, né? Pedimos perdão pelas nossas ofensas, assim como temos perdoado quem nos tem ofendido, Senhor. Pai, nós declaramos nessa noite, Deus, que os nossos ofensores são livres para prosperar, livres para crescer, Senhor. Nós lançamos no vale do esquecimento todas as ofensas, Senhor. Pai, se nós fizemos algo para alguém, Senhor, nós pedimos hoje perdão, Deus. Nós pedimos perdão, Deus, porque muitas vezes falamos o que não queremos, agimos pela própria vontade, podemos até ter ferido pessoas, mas hoje nós pedimos perdão, Senhor. Perdoa a nossa igreja, Senhor. Põe misericórdia nessa noite, Deus. Põe tua misericórdia sobre nós, Pai. Que toda condenação do inferno, Deus, toda palavra maldita, todo pecado oculto, toda capa de Acã, todo laço do passarinheiro é desfeito, desarmado hoje, removido das nossas vidas. Porque nós somos livres para nos relacionarmos, livres para te adorar, Senhor, livres para andar em sua presença, Senhor. Nós resgatamos nessa noite no mundo espiritual a obra da cruz. Somos livres, somos perdoados para ceiar e para celebrar em nome de Jesus. Amém? Você pode se colocar em pé. Vamos levantar as mãos para cá. Vamos abençoar os elementos. Deus, Pai, nós removemos agora todo o teor natural desse suco de uva, Senhor. Declaramos agora, Deus, que no mundo espiritual, Deus, ele simboliza o teu sangue. Aquele sangue derramado na cruz, Pai. O sangue que nos liberta, nos purifica, Senhor. Por onde esse sangue passar, as enfermidades têm que sair, Senhor. Os demônios têm que regredir.
Pai, nós apresentamos esse pão diante de Ti, Senhor. Declaramos agora, Deus, que ele representa, Deus, removido todo o teor industrial, ele representa hoje o Teu corpo, Senhor, que foi pisado na cruz para perdão dos nossos pecados. Tua palavra fala que não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo. Nós resgatamos o poder da cruz através desse corpo. Nós comemos do corpo, tomamos do sangue. Senhor, essa uva, Deus, ela declara a Tua presença em nosso meio, Senhor. Os que estão fracos, os que ainda, Deus, não batizaram, Senhor, aqueles, Deus, que ainda não foram atingidos pela plenitude, nós declaramos hoje que essa uva, Senhor, tem poder de unidade, poder de santificação, de fortalecimento espiritual, Pai. Declaramos esse elemento abençoado, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Você pode pegar do seu pão, do seu suco, da uva, amém? Pega, retorna ao seu lugar, junto com seus amigos, familiares, ceie junto com o seu grupo, amém? Celebre em nome de Jesus, enquanto nós adoramos ao Senhor, amém? Cordeiro Santo que morreu em meu lugar, derramou seu sangue para me salvar, o sangue que nos lava, que nos purifica, o sangue da promessa que me traz vitória. Deus Santo, o sangue me salvou. Dos meus pecados me lavou. Deus Santo, sangue me comprou. Com sacrifício de amor, o Cordeiro Santo que morreu em teu lugar, derramou seu sangue para me salvar, o sangue que nos lava, que nos purifica, o sangue da promessa que me traz vitória. Deus Santo, sangue me salvou. Dos meus
pessoal que ceiou, pode ir voltando ao seu lugar. Me lavou. Teu santo Pode ir voltando pro seu lugar. sangue me comprou. Xayalabandala, xarabadabadara. Com sacrifício Declaramos, Senhor Deus, a nossa teu santo sangue me salvou. Aleluia. Pode ir voltando pro seu lugar. Dos meus pecados me lavou. Aleluia, Senhor Deus. Essa é a nossa igreja, Teu Senhor. Essa é a nossa igreja. sangue me Derrama sobre nós o poder, a tua graça, a tua glória. Cheia lá, mandala, carabachara, labachara. Vem, Deus, vem sobre nós. Derrama a sua plenitude sobre nós. Amém? Vamos ocupar o nosso lugar. Aleluia, Senhor. Os diáconos vão passar para recolher os copinhos. Pedir para o diácono João vir aqui, abençoado, trazer uma palavra para a gente. Você pode se assentar, amém? Aleluia, Senhor Deus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Queria que você abrisse comigo a Bíblia no livro de Números, capítulo 7. Glória a Deus. Vamos passar agora para o momento da palavra de dízimo, a palavra de oferta, aonde Deus quer falar muito aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. O livro de Números, né, mais um dos livros, né, que compõe, né, o Pentateuco, compõe os livros da lei, um dos livros escritos por Moisés, aonde Deus fala tremendamente através da vida do profeta Moisés, né, do sacerdote Moisés, para trazer, né, direcionamento para a igreja, para trazer direcionamento para o povo de Israel. É onde Ele quer e é onde Deus vai falar conosco também através dessa palavra hoje. Amém? Então, no livro de Números, aí no Antigo Testamento, no versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Glória a Deus. Fala assim: no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e ungiu e o consagrou, e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, os que foram os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, e os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram, e trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois. Cada um dos príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram-lhe diante do tabernáculo. Amém? Glória a Deus. Aqui nesse pequeno texto que eu li, que me chamou a atenção foi no versículo 1. Fala assim: no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, o ungiu e o consagrou, todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences. Moisés, quando ele edificava um altar, um tabernáculo, um lugar onde ele ia a pregar a palavra de Deus, ali ele expandia o reino. Uma das primeiras atitudes de Moisés qual era? Era consagrar aquilo ao Senhor. Consagrar aquele território, consagrar aqueles utensílios, consagrar aquele altar, consagrar aquelas ofertas que o próprio povo levava para aquele altar, aquele tabernáculo fosse edificado. E eu trouxe essa palavra para o nosso contexto hoje. Quantas coisas Deus nos dá, né? Quantas coisas Deus coloca em nossas mãos através da nossa área financeira, através do seu trabalho. Você trabalha, todos nós trabalhamos, nós temos lá o nosso ordenado por mês.
E através daquele ordenado, Deus vai colocando utensílios, você vai adquirindo propriedade, adquirindo coisas. E quanto dessas coisas você tem apresentado para Deus? O quanto dessas coisas você tem colocado à disposição de Deus? Moisés, quando ele ia expandir o reino de Deus, e aqui a palavra é bem clara, o povo não trazia barganha, não trazia pechinche. Eles traziam linho, traziam ofertas de ouro, ofertas de prata, ofertas de bronze, traziam esculturas, traziam tintas, que eram materiais muito nobres naquela época. Então Moisés, ele oferecia para Deus aquilo que ele tinha de mais precioso, que ele ganhava, que o povo ofertava na vida dele. E mesmo assim Moisés sabia que aquilo não era para ele, era para Deus. E o que nós temos ofertado diante de Deus? O que nós temos colocado diante de Deus? Qual é a parte do nosso salário que nós temos oferecido para Deus? Qual é a parte daquilo que Deus te dá que você tem oferecido para Deus? Do seu carro, do seu tempo, da sua casa? O que nós temos consagrado para Deus? Essa palavra me fez refletir hoje. Quando o pastor me desafiou a trazer a palavra de oferta, refletiu isso no meu coração. O tanto que Deus tem colocado na minha mão, o que eu tenho consagrado para Deus. É hora da gente rever nossos conceitos, querido, porque nós temos que consagrar tudo para Deus. Nós temos que dar a nossa oferta para Deus, nós temos que doar o nosso tempo para Deus, temos que abrir a porta da nossa casa para Deus, temos que colocar o nosso carro, nossa bicicleta, não sei como é que é a sua locomoção para Deus, porque é através da sua oferta que Deus vai te honrar. Amém? Glória a Deus. E no versículo 2 fala assim: e os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. 6 carros cobertos e 12 bois. Cada um dos príncipes ofereceram um carro e cada um deles um boi, e os apresentaram diante dos tabernáculos. Amém? Glória a Deus. Querida, quem trazia a oferta para Moisés eram pessoas, eram príncipes. E nós somos príncipes e princesas de Deus, amém? Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus, ele espera dos príncipes deles a oferta para o rei. Nós temos nosso rei, que é o rei Jesus, e nós somos príncipes desses reinados. Então nós temos que oferecer para Deus as ofertas. E nós, como os príncipes, nós não podemos oferecer aquilo que sobra, aquilo que não é importante. Nós temos que oferecer o nosso melhor. Nós temos que oferecer a nossa prata, o nosso bronze, o nosso ouro. Nós temos que oferecer, o que Deus nos dá de melhor. Porque Deus não dá aquilo que sobra pra gente, Ele dá o melhor pra gente também. Amém? Glória a Deus, você está aqui hoje porque Deus te trouxe aqui, porque você é o melhor para estar aqui hoje. Porque Deus, ele trouxe uma palavra pro seu coração. E hoje eu queria desafiar você a trazer a sua oferta, a trazer o seu dízimo, o seu parceiro de Deus, a consagrar aquilo de melhor para Deus. Assim como aqueles príncipes consagraram aquilo para a construção daquele tabernáculo, para a construção daquele templo, que você consagrasse para Deus hoje o seu melhor, aquilo que Deus tem te dado, e que você traga isso para a sua vida, de oferecer aquilo que você tem para Deus, que Deus vai honrar a sua vida, porque Ele vai te dar o melhor também. Amém? Glória a Deus. Enquanto o louvor toca, aqui o louvor, você pode trazer e ofertar aqui à frente. Amém? O Espírito de Deus está neste lugar. Ele se move, se move, se move em você. O Espírito de Deus está neste lugar. Ele se move, se move, se move em liberdade. Se move, se move, se move, se move. Se move, se move, se move em você. Oh, glória a Deus. Levante suas mãos para cá. Pai, nós abençoamos, Deus. Abençoamos dízimos, as ofertas, os parceiros de Deus. Declaramos hoje, Senhor, que toda ação do inferno é paralisada e removida, porque essa é uma igreja saudável e próspera, porque nós sacrificamos para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Recebe os sacrifícios de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vou dando uns avisos, nós vamos apresentar, a Salinha vai apresentar, a matéria que eles estudaram durante o mês. Aí hoje eles vão apresentar tudo que eles estudaram lá,
né, um momento muito especial aí com as nossas crianças, amém? Enquanto eles descem, eu vou adiantar os avisos da igreja. Vai haver um encontro chamado Renovo, dia 25 e 26, para quem fez o revisão de vidas, amém? Lá naquele quadro de aviso tem um calendário da igreja. O Renovo, ele vai ser dia 25 à noite, 26 o dia inteiro até às 18 horas, tá? Então lá nos fundos, tá com o João, a ficha de inscrição do Renovo? Com o Andrevid. Outra coisa também, tem um evento chamado Avivale, dia 2 de novembro, na Regional São José dos Campos. Também você tem que fazer a sua inscrição lá com o Andrevid também. Outra coisa importantíssima, essa é muito importante, eu tenho que passar um e-mail com uma resposta. Você que vai querer, a Marcha para Jesus vai ser dia 9 de julho. Você que vai querer a camiseta para ir à Marcha para Jesus, ela custa R$15. Essa camiseta é para poder auxiliar os custos da Marcha para Jesus. É do Conselho de Pastores, de novembro. Novembro, é. E aí é o seguinte, R$15. Eu preciso que você hoje dê o teu nome lá para o Andrevid também e o tamanho da sua camiseta. Amém? Então essas camisetas estão sendo vendidas antecipadamente para a gente poder estar contribuindo com a marcha. Glória a Deus. Então, enquanto isso, as crianças vão se apresentar. A gente tem um momento especial. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Glória a Deus. Amém. Essas são as nossas... Pega lá para mim, Fã, por favor. Tem mais? Eles lançaram essa música porque nesse mês que passou, de setembro, eles aprenderam sobre o corpo e quanto a gente não tem que ter impedimento para louvar a Deus. Com o que a gente tem que louvar. Então eles aprenderam isso esse mês que passou, em setembro. Amém? Ontem nós fizemos lá comemoração, a celebração do Dia das Crianças, lá no Menino Jesus, e foi uma bênção. Eu não sei quantas crianças, já fizeram as contas lá, quantas crianças? Umas 50. Umas 50 crianças passaram por lá, né? Um bairro abençoado, foi uma bênção, dançaram, cantaram, né? Esses novos talentos, cadê a Xuxa não está aí? A Xuxa está ali, ó. Foi uma bênção, a turma,
né? Foi um teatro muito bom, vocês estão de parabéns, porque foi, né, bem bacana, bem criativo, e foi um momento muito especial, sei que trabalhoso, mas é isso aí, tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? É importante isso. Nós temos um prêmio que nós damos aqui durante a ceia, que é o destaque do mês. E o destaque do mês, desse mês de setembro, foi a equipe do Simon e da Aline. Vem cá, Aline, vem, Simon. Eles se destacaram aí porque eles receberam... Cadê o Simon? Tá lá dentro? Eles se destacaram no Parceiro de Deus, né? Que esse mês foi um mês que eles trabalharam bastante, superaram suas metas, abençoaram a igreja, né? São nossos líderes, são líderes da equipe. Então eu tô, né, presenteando vocês aí, já casal, né? Porque agora o presente é para casal, né? Amém? E declarar aí que eles são bênção na nossa vida, continue assim, amém, em nome de Jesus. São bênção para as nossas vidas, amém. Agora eu queria chamar aqui, ó, a Andriele, o Acauã, a Débora. Pode vir aqui na frente. A Débora tá lá em cima? Não. Chama a Débora para mim. A Tainá, o Gerson. Pode sair da bateria aí, Gerson. E o Joxan. Cadê o Joxan? Aí, Joxan. Sobe aqui, ó. Que aqui agora nós temos um panorama diferente. Temos uma nova perspectiva agora aqui. A nossa TV, né? Eu queria parabenizar vocês, né? Pela longa caminhada que é o Instituto de Vencedores, amém? Começou lá em 2012 e nós atravessamos aí, né, mais de um ano, né? Já estamos no segundo semestre de 2013. Essa é a turma que forma do Instituto de Vencedores, amém? Estão prontos para dar aula, prontos para romper, crescer mais. E nós sabemos que foi por mérito, né? Todo mundo aqui dedicou dia a dia, amém? Queria entregar para vocês. Tem a Vitória também, sobe aí, Vitória. Uma salva de palmas, porque o nome já fala. São vencedores, amém? Glória a Deus. Vocês podem, né? Estão abençoados em nome de Jesus. O Instituto de Vencedores é muito importante, amém? Esse vai levar para um segundo nível agora, que é o curso de formação e aperfeiçoamento de pastores. O Instituto de Vencedores, ele capacita ao aluno, né, ao formando, a estar aconselhando, liderando equipe, pastoreando igreja, amém? Depois vai ter o curso para diáconos, curso para pastores, e você vai crescendo e amadurecendo na presença do Senhor. O que firmou o ministério cristão sobre a face da terra foi o ensino, amém? Nós estamos aqui para fazer discípulos, e essa foi uma turma vitoriosa. Vamos colocar em pé. Não se esqueça de ir lá no Andrei, de aquele homem bonito de paletó e gravata. Nome para o renovo.
nome pro camiseta sua da Marcha para Jesus. Amém? Em nome de Jesus, inclina a sua cabeça. Pai, nós abençoamos esse momento, Senhor. Te agradecemos pela palavra de hoje. Abençoa as cestas básicas que foram trazidas hoje através da campanha do quilo. Que, Deus, possamos estar atendendo as famílias, Deus, atingindo os propósitos pelo qual o Senhor enviou, Pai. Aqueles que trouxeram 1 quilo, Deus, aqueles que ainda irão trazer, abençoa, Deus, a dispensadeira, a amassadeira, o campo, as crias e a provisão, Senhor. Porque, Deus, a palavra fala um dia que alguém te encontrou e disse: mas quando o Senhor teve fome eu dei de comer, quando amparaste um necessitado. E é para isso que nós estamos aqui, Senhor. Abençoa o pessoal do núcleo, que, Deus, aquela campanha tenha surgido os efeitos, demônios destronados. Pai, que hoje, Senhor, dá-nos unção e graça, plenitude, para atravessarmos mais um mês até a próxima ceia, Pai. Por isso nos despedimos agora, ainda na presença de Jesus Cristo, e debaixo das consolações do Espírito Santo de Deus. Toda a igreja diz: amém. Dá uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Estamos encerrados, que o Senhor nos acompanhe. Amém.